Olá pessoal, a aula de hoje é referente à disciplina de Introdução à Programação e vamos abordar sobre recursividade. Eu me chamo Railson, sou aluno do curso de Licenciatura em Computação e Informática. Bom, vamos lá. Vamos definir primeiro o que é recursividade. Depois de definirmos, vamos abordar sobre casos triviais, genéricos, onde se aplica a recursividade, como a estrutura em si, em seu melhor e pior caso. Fatorial, que é uma sequência numérica, um cálculo numérico, que vamos utilizar para exemplificar o uso da recursividade. Em seguida, recursão versus iteração. Recursão aqui vamos conhecer a vantagem e a desvantagem que nos traz no dia a dia para a programação. Fibonacci. Fibonacci, assim como fatorial, também é uma sequência numérica muito importante e que nos vai dar esse melhor entendimento na utilização da recursividade. Por fim, conclusão. Vamos lá, definir. A recursividade remete à noção de algo que se repete por um número indefinido de vezes. Você pega uma operação e com essa operação você vai utilizar para resolver algo e que, se não conseguir resolver na primeira, segunda e terceira vez, você chama novamente essa operação até chegar ao propósito, ao objetivo da solução. Em termos simples, é a resolução de um problema através de sua divisão em problemas mais simples. Então, eu tenho um problema maior e, através desse problema maior, eu vou dividi-lo, certo? Dividindo esse problema, eu poderei resolver as partes e, resolvendo essas partes, assim eu irei, de forma mais enxuta e mais objetiva, chegar na solução dos nossos problemas, utilizando recursividade. E é onde os meios usados na solução ou na resolução de uma versão do problema podem servir de base na resolução dos próximos, até chegar à resolução total do problema. Na informática, uma função ou procedimento é tido como recursivo quando ele pode invocar a si mesmo para resolver um determinado problema. Então, se dá a recursividade à função onde ela pode chamar a si própria. Então, eu tenho uma determinada função que ela tem uma operação, ela tem uma estrutura e dentro dela ela chama a si mesma. Então, até resolver uma determinada condição, até no caso atingir essa condição para que possa obtermos o resultado ou a solução do que é proposto na questão do algoritmo em si. Aqui temos um exemplo sobre função recursiva, certo? Como eu falei antes, dentro da função ela vai chamar outra função, então sendo ela mesma, então executa a função, ela executa as linhas dentro em si e vai até chegar nela novamente e chamar mais uma vez, até existir uma condição de parada para essa função. É por isso que se dá essa característica função recursiva. A princípio, parece estranho usar a função dentro de si mesmo. Entretanto, você perceberá que alguns problemas são mais facilmente resolvidos usando recursividade. A recursividade ela deixa os problemas mais enxutos, como eu falei anteriormente. Ela simplifica o código e nos dá uma melhor visão do nosso algoritmo. Problemas que podem ser apresentados como uma versão menor deles mesmos são mais fáceis de implementar recursivamente, além de deixar o código menos poluído e menor. Então, esse seu programa, esse seu algoritmo, ele vai ter uma visão mais positiva no que se diz a síntese. Você vai chutar, você vai deixar ele mais pequeno, com o intuito de ser o mais compreensível possível e, claro, que possa resolver o problema proposto. Exemplos: o fatorial de um número. Pronto, temos o fatorial de um número e esse número, como obtemos? Ele é a multiplicação, certo? Você vê de n vezes n menos 1. Então, n, que é meu número atual, vezes n menos 1, que é meu número anterior. Então, próximo vezes anterior. Isso se dá n fatorial. A potência de um número n elevado a x. Pronto. Nx, no caso n elevado a x, é n vezes n elevado n vezes n, abre e fecha parênteses, x menos 1. Então, isso são exemplos na matemática
ou de forma matemática como representar a solução de um algoritmo recursivo. Então, através desse cálculo, eu posso utilizar um algoritmo recursivo, uma função recursiva, na verdade, para chegar à resposta pretendida. Praticamente todas as linguagens de programação usadas hoje em dia permitem a especificação direta de função e procedimentos recursivos. Toda função que puder ser produzida por um computador pode ser escrita como função recursiva. Sem uso de iteração, reciprocamente, qualquer função recursiva pode ser descrita através de iterações sucessivas. Então vamos agora para o caso trivial e genérico. Para que a recursividade possa ser estabelecida, é necessário que haja um caso trivial e um caso genérico. O caso trivial, pessoal, a gente vai ver uma solução conhecida em cima da nossa função, certo? E o caso genérico reduz o problema em problemas menores para que encontrar a solução. É como se, por exemplo, o caso trivial é a condição parada do meu algoritmo. É a condição final, é a parte final do resultado. É onde vamos conseguir obter o resultado mais fácil e mais acessível, dando o retorno da minha função e finalizando a sua execução, consequentemente. Como vimos aqui, o caso genérico ele vai reduzir, no caso ele vai aumentar, vai estender a nossa função, o nosso algoritmo, para que possa resolver esse problema. Qual o problema? Problemas que vamos ver mais à frente. Quanto é o fatorial de zero? Então, a partir de agora, vocês vão ver exemplos, certo, de casos triviais. Quanto é o fatorial de zero? Sabemos que o fatorial de zero é 1. Quanto é um dado vezes multiplicado por 1? Então, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Quanto é um dado vezes multiplicado por 0? Então, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Quando é um dado vezes elevado a 1? Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Quantos elementos tem uma lista vazia? Resumindo, se uma lista vazia não tem elemento, então ela não tem elemento. Ela não tem nada. Então veja que esses são casos triviais, digamos o melhor caso possível que possa acontecer, o caminho da felicidade. Aqui, nossa função, quando ela é executada e ela encontrar um caso desse, ela é automaticamente finalizada. Ela não mais executa suas próximas operações. Aqui é uma condição simples, certo? Mostrando se condição para caso trivial é verdadeiro, então resolução direta para o caso trivial. Aqui, a partir desse momento, ele finaliza a nossa recursão. Se não, caso esse caso trivial não seja satisfeito, ele entra na condição se não. Aí ele vai o quê? Chamar novamente a minha função de forma recursiva. A função recursiva é chamada até chegar ao caso trivial. Como eu falei, pessoal, o caso trivial é o objetivo, é a parte final da minha recursão, é onde eu cheguei e vou finalizar a operação da recursividade. O algoritmo vai fazer uma busca, certo? Em determinadas situações, dividindo esses problemas em partes menores, como foi visto anteriormente, e vai chegar ao caso trivial, finalizando o mesmo. Este caso trivial, condição de parada, como falei, encerra a sequência de chamadas recursivas e retorna o resultado da execução. Agora vamos para um exemplo muito comum nas aulas de programação recursiva, que é a utilização do fatorial. Vamos entender passo a passo, vamos implementar também um algoritmo para que a gente possa elucidar de forma mais sucinta esse entendimento. Na matemática, o fatorial de um número é definido como um produto de 1 até esse número, certo, pessoal? Então, eu tenho um número vezes 4. 4, aí, nesse caso aqui, vemos o exemplo fatorial 5. 5 vezes 4, bom, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Veja que aqui é n vezes n menos 1, pessoal. Então eu tenho n, que é 5, certo? E 4, que é n menos 1. Em seguida eu tenho 4 novamente. Eu tenho o resultado, né, da multiplicação entre 5 e 4, que é n, vezes n menos 1. E assim sucessivamente. Que n menos 1 vai representar o último número da multiplicação,
que foi o que? 4. 5 vezes 4. Então na sequência eu tenho 4. O 4 vai ser o que? N menos 1. Então vai ser 3 o próximo. Porque a multiplicação entre 5 e 4 resultou em 20. E assim você vai utilizando essa mesma lógica para os demais números dos meus termos presentes. Conceitualmente, considera-se o fatorial de 0 igual a 1, como vimos nos exemplos triviais agora há pouco. Aqui é um exemplo da utilização do fatorial de 0 até 5. Bom, aqui é a utilização, né, prática de como você pode entender a função recursiva. Esse valor 5, 4, 3, 2, 1, ele mostra o meu n, entendeu? N, que é passado por parâmetros na minha função fatorial, como vocês podem ver, a primeira função fatorial aqui em cima, certo? Essa aqui em cima é a primeira fatorial, aí no parâmetro tem um 5. Então, ele é passado esse valor, 5 ou qualquer outro. Em seguida, ele vai entrar naquela condição trivial. Se a minha condição trivial não for satisfeita, ele retorna, certo? 5, aí vai entrar lá em 5, que é o número, o n, vezes fatorial 5 menos 1. Quanto é 5 menos 1? 4, pessoal. Então, ele vai retornar esse valor e vai, assim, satisfazendo toda a minha recursividade. Quando ele chegar na minha última função aqui, como vimos aqui embaixo, que retorna 1, ele entra no caso trivial, como vimos, e finaliza a operação da nossa função. Aqui é um exemplo da utilização da nossa função fatorial, certo, pessoal? Aqui vocês podem ver a implementação, certo? Do caso trivial, vamos aqui na função fat, ela é representada pela função recursiva, certo? E aqui resolvemos o resultado de um fatorial, de um número fatorial. Caso trivial, como vemos aqui na setinha e o quadrado, da nossa condição, se o número for igual a 0, então é satisfeita a condição trivial e automaticamente retorna 1, finalizando nossa função, certo? Se não, retorna mais uma vez a operação fatorial até satisfazer o caso trivial, certo? Vamos aqui ver um exemplo prático da utilização do fatorial. Aqui eu passei no parâmetro da minha função sim, como tinha lá no exemplo. Como vocês podem ver aqui, escreva e vou retornar, certo, o valor do meu fatorial de 5. Fatorial de 5, pessoal, 5 fatorial no caso. Qual é o valor? Como vimos, tem que retornar 120. Então vamos ver se essa nossa função fat, que foi implementada, ela realmente está satisfazendo a lógica. Agora vocês podem ver que está tudo bem. Fatorial de 5 fatorial é 120. Então, essa é uma função, certo? Vamos lá. Essa é uma função muito importante para que vocês possam utilizar quando for resolver números relacionados a fatorial. Casos parecidos e que trabalhem em paralelo, não somente fatorial. Aqui é um exemplo do fatorial interativo, então utilizando repetição. Ok, pessoal? Vamos conferir aqui essa solução na prática também. Fatorial interativo, como vocês podem ver, tem aqui minha função, certo? Iterativa, ela retorna o valor da minha fatorial, certo? Ela não chama a si mesma, simplesmente tem o nosso comando de repetição ali para poder resolver o problema fatorial. Vamos executar. Então vejam bem, minha fatorial estava passando o valor aqui do parâmetro da função 5 e nos retornou o mesmo valor da função anterior, 120, batido e conferido. Caso vocês queiram ver mais sobre alguns assuntos relacionados à recursividade, certo? Em complemento com os estudos de fatorial, vemos aqui algumas aulas, ou vídeo aulas na verdade, né,
sobre recursividade, função recursiva, aula sobre recursividade e assim por diante. Vocês vão entender na prática, na teoria, vão se aprofundar mais e poder resolver os problemas propostos. Recursão versus interação. Essa aula é muito importante, é uma parte da aula, na verdade, muito importante, vocês têm que prestar bastante atenção. Um problema pode ser solucionado tanto por recursão quanto por interação. Então, qual a melhor solução? Se eu sei que meu problema ele pode ser solucionado de duas formas, como eu sei que um pode ser melhor que o outro? Então, devemos ter esse conhecimento de entender, de conseguir compreender e poder aplicar da melhor forma possível um desses dois métodos. Então, uma das vantagens da recursão e que a gente deve prestar muita atenção, certo, pessoal? Para que não acabemos, na verdade, em uma situação em que a gente implemente de forma indevida, achando que será a melhor forma para resolver o problema. Aí, às vezes não. Vamos lá. As vantagens. A recursão nos traz código simples e elegante, né, na implementação. Algumas soluções são mais intuitivas quando implementadas com recursão. A clareza na interpretação do código ela é muito importante, pois dá mais visão à nossa implementação em si no geral, né? Para quem está de fora principalmente. Ligação forte com a matemática. A recursão tem sim ligação forte, como vocês viram em exemplos anteriores, utilizando fatorial e Fibonacci. Aspectos semelhantes entre problemas. Então, isso é muito importante porque quando você utiliza a recursão, então, os problemas têm uma semelhança muito grande. Como vocês viram com o fatorial e Fibonacci, eles não são tão diferentes, certo? No caso, Fibonacci vocês vão ver, e é muito semelhante a fatorial, não há muito que vocês acharem tão difícil. A diferença fatorial é a multiplicação do próximo, certo? Com o anterior. E assim por diante. O Fibonacci é a soma. E vamos interpretar bem isso aí, para chegar e ver como são similares esses dois exemplos. Redução do código. Então, com recursividade vocês têm uma diminuição do algoritmo, para que também não haja uma poluição visual muito grande e uma compreensão, como eu falei, bem melhor para quem está de fora, né? Mas vamos lá, as desvantagens. Então, pessoal, fique atento a essa parte, muito importante. As desvantagens, ela traz dificuldade para encontrar erros. Por incrível que pareça, por mais que o seu código seja simples, a dificuldade para encontrar erros é maior, porque você não vê um código tão estruturado, você vê um código modularizado, é como se tivesse encapsulado ali. E a partir do momento que os erros são gerados, você às vezes fica sem saber o que está acontecendo, entendeu? E isso é causado pelo quê? É quando ele exige mais espaço de memória e na maioria dos casos, mais lento do que a versão iterativa. Então veja bem, essa questão de memória e acesso de memória, ela é muito delicada quando se trata de recursividade. Comparado à questão da interatividade, a utilização de um algoritmo interativo, o algoritmo interativo ele é bem mais rápido. E por mais que o código se estenda bastante, você mesmo assim consegue compreendê-lo, você consegue entender bem assim a questão dos erros, encontrar a questão do problema em si do algoritmo. Todas as operações envolvidas na recursividade contribuem para que um gasto maior de tempo, pois alocar e liberar memória, copiar informações e etc. envolve tempo computacional. Então, todas as operações envolvidas na recursividade contribuem para um gasto exorbitante, pessoal, de tempo, e você não sabendo construir um algoritmo eficiente, né? Quando se trata de recursividade, você acaba justamente contribuindo para esse caso aí, gasto de tempo, e na programação o tempo é importante. Então, em seguida ele fala, pois alocar, né? Ali fala, pois alocar e liberar memória, copiar a informação. Esses são os aspectos importantes, certo? Que deve prestar atenção quando se trabalha com recursividade, questão de alocação, liberação, cópia de informação, etc. E isso tudo aí, como vocês estão vendo, envolve tempo computacional, e precisamos valorizar isso em nossos algoritmos, tentar aperfeiçoá-los o máximo que puder, beleza? Como eu tinha falado antes sobre o Fibonacci, que não é tão diferente do fatorial, vamos agora nesta aula abordar um pouco, descrevê-lo e implementar também
um exemplo para que vocês possam elucidar de forma mais concisa possível. A sequência de Fibonacci é considerada uma das mais fascinantes descobertas da história. A sequência de números proposta pelo matemático italiano Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci, possui o número 1 como primeiro e segundo termo da ordem, e os elementos seguintes são originados pela soma de seus dois antecessores. Então, pessoal, eu vou ter uma sequência numérica e os meus próximos números são gerados pela soma dos meus dois antecessores. Então, vamos lá. A função Fibonacci retorna o enésimo número da sequência. Então, vamos ver. 1, 1, 2. Então, veja, meus dois primeiros números aqui, ó, como vocês podem ver, nessa minha sequência, quando eu tenho aqui no meu segundo texto, a função Fibonacci retorna o enésimo número da sequência. Veja aqui, 2 pontos, ele vai mostrar um exemplo dessa sequência. Veja, 1, 1, 2. Como se originou esse primeiro 1? Esse primeiro 1 se originou 0, aí não, ele vem, ele surge, depois de 1, ele vem um 0, aí vem 0 e 1, eles são números, digamos, principais, eles são, digamos, a inicialização dessa sequência, é por onde começa. Quando eu tenho um 0 e 1, eu faço o seguinte, eu somo esses dois números para dar o próximo. Então, meu próximo número é a soma dos dois anteriores. Então, 0 mais 1 é 1. Beleza, agora eu tenho 1, 1, certo, pessoal, ali? Então, se eu somar 1 mais 1, vai dar o meu próximo número, que é 2, como vocês estão vendo na sequência. Se eu somar 2 mais 1, que é justamente esses dois números anteriores, para dar o próximo, é 3. E eu quero o resultado do próximo. Então, eu vou somar 3 mais 2, que é o quê? Que é justamente os meus dois números anteriores, que somados vai dar 5. E assim sucessivamente, pessoal. Como vocês veem, os dois primeiros termos são iguais e cada um dos demais números é a soma dos dois números imediatamente anteriores. É possível desenvolver tal código recursivamente? Vamos lá. Então veja, pessoal, aqui é um exemplo prático que eu desenvolvi, certo? Que eu aperfeiçoei. Existem muitos exemplos na internet que vocês podem pesquisar de recursividade, mas aqui conseguimos implementar de forma prática e podemos ver daqui a pouco no Visual G a execução e o resultado que a gente pretende obter. Então, como vocês podem ver, a estrutura simples da nossa condição. Veja o caso trivial, como eu tinha falado, e fatorial, encontramos lá caso trivial o quê? Caso trivial é quando a condição ela é satisfeita, e é a partir daí que meu código, ele é, no caso, a minha função, ela acaba de ser executada, ela finaliza, na verdade. Quando isso não acontece, vai para o caso genérico, né? Esse caso chamado genérico é também chamado de caso recursivo. Ele vai ficar chamando essa função, ou no caso, temos aqui no retorno duas funções, que é pegar o anterior, no caso os dois números anteriores, né, pessoal? A-1 e A-2, somá-los para obter o valor do próximo número. Podemos ver aqui na prática. Vamos lá, pegar minha função fib aqui. Como vocês podem ver, a de aqui igualzinha, ó. A minha função, a única diferença para o nosso slide é só o nome da função que eu alterei, pessoal, no meu algoritmo aqui, no ambiente de desenvolvimento Visual G. Então, vocês podem ver, eu vou executar. O parâmetro que eu passei é 6, certo? Sabemos que, vamos lá, vou pegar a sexta sequência. Se eu sei que começa de 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Eu sei que, vejam bem, eu quero pegar a minha sexta sequência. Quando eu falo sexta sequência na programação, aqui quando estamos trabalhando, eu falo no o sétimo elemento da minha sequência Fibonacci. Então, eu tenho o valor da sexta posição, então eu quero obter o sétimo elemento. Por quê? Começa a contar a partir de 0. 0 aí, um primeiro elemento, 1, segundo elemento, 2, terceiro elemento, 3, quarto elemento, 4, 5, quinto elemento, 5, sexto elemento e 6, sétimo elemento. Então a minha sequência Fibonacci seria mais ou menos o seguinte. Seria 0, 1, 2, 3, 5 e 8. Certo, pessoal? Então, eu vou retornar o que? O meu sexto, no caso, na minha sexta posição,
eu quero o sétimo elemento, certo? No caso, eu tenho aqui, na minha posição 6, o sétimo elemento da sequência Fibonacci. O sétimo valor ali, ó, da sequência. É isso aqui que vai acontecer na função Fib, certo? Eu passei um parâmetro, eu quero o valor da posição 6 da minha sequência Fibonacci, que no caso vai retornar o sétimo elemento. Eu vou executar aqui e vamos ver se realmente 8 coincidisse com o que a gente propôs aqui no exemplo, certo, pessoal? Vocês viram? 6, 8. Em termos matemáticos, a sequência pode ser definida de forma recursiva pela seguinte fórmula. Então, temos aqui, né, alguns termos para realizar a operação dentro da função recursiva. E, como vocês viram anteriormente, nos exemplos que eu desenvolvi, correu tudo bem. Fibonacci construída com sucesso através da recursividade. Bom, vamos concluir. Para utilizar a recursividade, é preciso analisar a possibilidade da construção de um código com complexidade não muito alta. Apesar da recursão simplificar, o seu algoritmo não quer ele deixa seu código simples, né, no caso, a recursão em si. Mas não significa, certo, pessoal, que deixará eficiente, ok? Ele não significa que o deixará um algoritmo que será rápido, um algoritmo que vai conseguir resolver o seu problema em si, que às vezes não acontece. É preciso analisar bem se é necessário usar recursão ou não, entendeu? Porque a recursão ela pesa muito para o lado de tempo, entendeu? E ela consome muito isso. E às vezes problemas de recursão muito comuns, como acesso indevido, certo? Em um endereço de memória. E às vezes a memória está cheia e a recursão, quando você executa o algoritmo recursivo, ela quando vai executar aquele processo, ela não consegue encontrar espaço e não consegue executar. Então, casos como esse, utilizando recursão, isso pode acontecer e às vezes é muito comum. É por isso que é preciso analisar muitos fatores externos e internos quando você está utilizando recursão. Beleza, pessoal? Vamos lá para alguns exercícios depois da nossa conclusão, para que possamos praticar. Vocês podem dar uma pausa e tentar resolvê-los, certo? Mas vou dar início agora à nossa solução. Primeiro, faça uma função recursiva que receba um número inteiro positivo par n, certo? E imprima todos os números pares de 0 até n em ordem crescente. Então vamos lá, pessoal. Eu já tenho aqui pronto, certo? Ele quer que eu imprima todos os números positivos pares, certo? De 0 até n. Pares, vamos escolher aqui meu algoritmo. Bom, está aqui minha função. Minha função é o seguinte, eu tenho a função teste, certo? Que eu declarei ela aqui como teste, certo? Aqui está a assinatura da minha função. Eu declarei ela como um teste. Ao dar início, eu vou incrementar, certo? Uma variável auxiliar. Essa variável chamada x, ela também tem a função de auxiliar na execução do nosso algoritmo, certo? Digamos que aqui, ó, é o nosso caso, aqui, ó, nosso caso trivial, esse escreva. Qual a função desse escreva? É justamente quando minha função for chamada n vezes, ela vai ser chamada n vezes, ela vai incrementar essa minha variável auxiliar, que ela é global, ela vai incrementar mais um, e quando ele pegar o valor, certo, que seja par, temos aqui x, que é minha variável auxiliar, módulo de 2, no caso eu vou ter o que? O resto, certo, da divisão de x por 2, que se isso for igual a 0, beleza? Ou se x for igual a 0, que no caso vai ser o primeiro valor ali a ser impresso, ele vai imprimir, ok? Caso isso não seja satisfeito, ele vai retornar, ok? Minha função teste mais uma vez, chamando até entrar aqui no escreva, e quando meu algoritmo vai, ou no caso minha função vai finalizar esse processo. Quando ele entrar aqui, pessoal, ó, quando x for igual maior que n, né? Porque no caso, enquanto ele está aqui, ó, se x é menor ou igual a n, faça. Se caso x não for menor ou não for igual, beleza? No caso eles tendem a ser maior, obviamente.
nosso algoritmo, nossa função, ela terminará e satisfazerá a nossa necessidade, que é imprimir todos os números pares de 0 até n. Não se inclui n às vezes porque pode ser um número ímpar, como por exemplo aqui, eu tenho aqui 23, certo? E quando eu executar, vejam, 0 até 22, porque 23 não é um número par, é um número ímpar. Ok? Então é de 0 até n, caso n seja par. Vamos aqui para o nosso próximo exercício. Então, faça uma função recursiva que receba um número inteiro positivo n e imprima todos os números naturais de 0 até n em ordem crescente. Esse algoritmo aqui é bem mais fácil, ok, pessoal? Bem tranquilão, sem estresse. Muito parecido com esse de pares, sem necessidade de colocar aquela condição ali. Então, estamos aqui, ó. Só temos a nossa condição enquanto se x for menor que n mais 1, ele vai imprimir e satisfazer a nossa necessidade. Certo? Imprimindo mais um. Vejam, 0 até 24. O que eu passei aqui no meu parâmetro foi o valor 24. Então eu vou imprimir de 0 até 24. Então aqui realmente sempre eu vou imprimir n, porque ele pede para que eu imprima todos os valores da minha sequência entre 0 e n. Ele não diz nenhuma condição. Então é de 0 até n. Ok, pessoal? Aí vocês podem perguntar, mas por que você colocou a variável ali, c, para receber teste? Essa sua função ali. Bom, eu coloquei, pessoal, porque se eu colocar escreva a minha função, né? Se eu colocar para imprimir a minha função, ele vai retornar, certo? Um valor como 0, por exemplo. Então, eu não quero que ele retorne um 0, eu não quero que ele retorne outro valor a mais. Eu quero que ele retorne de 0 a n. Então, ele só vai imprimir isso e o valor de retorno, que é desnecessário, ele vai preencher em C. Ok? Então, eu não sei qual é esse valor, por exemplo, digamos, né? Eu não sei qual é esse valor, então eu só quero saber de 0 até n, que é o que a nossa questão pediu. Beleza, pessoal? Então, temos aqui as nossas referências bibliográficas. Como eu falei no início, eu tive auxílio do meu colega Robson Elias, nessa parceria aí. Um material muito bom para produzir esse projeto, essa aula na verdade. E temos aí alguns links importantes, caso vocês tenham dúvidas, que foram bases na verdade, muito da nossa aula de hoje. E qualquer dúvida é só perguntar aí, estaremos disponíveis. Obrigado, valeu e abraço.